Alguns mistérios parecem destinados a permanecer sem solução. Mas o que acontece quando o tempo, a tecnologia e a dedicação inabalável se recusam a deixá-los desaparecer? Esta noite, trazemos 5 histórias de crimes reais onde o impossível se tornou possível. Prepare-se para ter suas percepções de justiça desafiadas e um desfecho encontrado. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e se inscrever, apenas se você realmente gostar de explorar essas histórias comigo. Conte-me nos comentários de onde você está assistindo e que horas são no seu relógio. É sempre incrível ver nossa comunidade se conectando ao redor do mundo. Agora, acomode-se, diminua as luzes e vamos desvendar juntos a jornada assustadora desta noite. Caso número 1. O assassinato não resolvido de Leola Jordan. A tranquilidade de uma noite de verão em Picayune, Mississippi, foi quebrada em 30 de junho de 1998, quando Leola Jordan, de 77 anos, foi brutalmente atacada em sua casa na Washington Street. Matriarca de uma família amorosa, Leola era conhecida por sua gentileza e pelo ritual inabalável de sempre trancar a porta da frente. No entanto, naquela noite fatídica, não havia sinais de arrombamento, nem fechaduras ou janelas arrombadas. Esse detalhe desconcertante levou os investigadores a uma conclusão assustadora. Leola provavelmente conhecia seu agressor, permitindo que ele entrasse voluntariamente em seu santuário. A avaliação inicial da cena do crime sugeria uma luta desesperada. Aparentemente, Leola havia acordado para confrontar seu agressor, levando a uma altercação violenta, que por fim lhe custou a vida. O agressor, após infligir ferimentos fatais à faca, desapareceu na noite, deixando para trás uma comunidade perplexa e uma família em luto. Por quase 23 anos, o caso de Leola Jordan permaneceu um mistério assombroso, um arquivo arquivado, acumulando poeira no Departamento de Polícia de Picayune. A maré começou a mudar em outubro de 2020, quando a capitã Rhonda Jones, do Departamento de Polícia de Picayune, reavaliou o caso arquivado de Leola. Reconhecendo as limitações dos recursos de um pequeno departamento, o capitão Jones buscou uma parceria não convencional, mas vital, com o popular programa da Oxygen Network, Cold Justice. Essa colaboração provou ser um divisor de águas, especialmente no que diz respeito ao aspecto crucial das evidências de DNA. Em 1998, quando a cena do crime foi meticulosamente processada, os investigadores coletaram quase uma dúzia de amostras da camisola que Leola usava quando foi atacada. Essas amostras, que se acredita conterem o DNA do assassino, permaneceram sem teste por mais de 2 décadas devido à falta de recursos forenses avançados do Departamento de Polícia de Picayune. A Cold Justice interveio, facilitando a transferência dessas amostras inestimáveis para uma instalação privada, o que prometia um tempo de resposta muito mais rápido do que os canais tradicionais. A expectativa era palpável quando os testes de DNA começaram. Quando os resultados finalmente saíram em 2021, eles trouxeram uma revelação chocante, mas, em última análise, justificadora. O perfil de DNA gerado a partir das evidências apontava inequivocamente para um indivíduo, o neto de Leola Jordan, Sergio Williams, agora com 47 anos. A prisão de Sergio Williams trouxe uma profunda, embora agridoce, sensação de encerramento para a família de Leola. Eles a descreviam como a matriarca inabalável, a pedra angular de suas vidas. A dor de sua perda foi agravada pelos anos de incerteza, mas agora, finalmente, eles tinham respostas. A tragédia foi ainda mais ressaltada por um detalhe pungente. Leola tinha viagem marcada para Juliet no dia seguinte para comparecer à cerimônia de entrega do broche da escola de enfermagem de sua neta. Uma ocasião alegre,
cruelmente arrancada por um ato de traição inimaginável. A resolução do caso de Leola Jordan repercutiu profundamente no Departamento de Polícia de Picayune. O chefe Fred Renan e o subchefe de polícia Jeremy Rhee, ambos entre os primeiros policiais a responder à cena horrível em 1998, expressaram imensa gratidão. A natureza brutal do crime deixou uma marca indelével neles, alimentando sua determinação em ver a justiça feita. Conseguir dar um desfecho à família de Leola, depois de tantos anos, foi uma prova de sua perseverança e do poder dos avanços na ciência forense. O caso é um exemplo poderoso de como casos arquivados, independentemente da idade, podem ser resolvidos quando indivíduos dedicados e parcerias inovadoras se unem. Processo de caso número 2. O trágico desaparecimento de Stephanie Sommers. 30 de agosto de 1980 deveria ser um dia de comemoração para Stephanie Sommers. Aos 36 anos, vibrante e cheia de vida, Stephanie Sommers planejava um passeio especial de aniversário com seu sobrinho de 11 anos, Kelly Roberts. Eles iriam ao Six Flags Magic Mountain, um evento de aniversário atrasado, para o qual Kelly havia se arrumado especialmente. No entanto, Stephanie nunca chegou para buscá-lo. As horas de espera ansiosa se transformaram em um pavor arrepiante, culminando na descoberta sombria de seu corpo sem vida dentro de seu apartamento em Silver Lake, Los Angeles, Califórnia. Stephanie havia se mudado recentemente para Silver Lake, vinda de New Hall, Santa Clarita, transbordando de entusiasmo por seu novo capítulo. Sua morte repentina e violenta deixou sua família e amigos abalados às voltas, com uma perda inimaginável. Uma extensa investigação teve início imediatamente, com evidências forenses meticulosamente coletadas na cena do crime e inúmeras pessoas entrevistadas. No entanto, apesar dos esforços diligentes da polícia, as pistas rapidamente se dissiparam e o caso de Stephanie Sommers tragicamente esfriou, permanecendo sem solução por mais de 3 décadas. O silêncio de 34 anos foi finalmente quebrado em 2014, quando detetives de Los Angeles receberam uma nova pista, dando nova vida ao caso estagnado. Essa pista implicava um homem chamado Harold Anthony Parkinson, que, assustadoramente, morava a apenas 1,6 quilômetros do apartamento de Stephanie. Parkinson rapidamente se tornou o principal suspeito. E, em 19 de junho de 2014, uma evidência crucial solidificou sua ligação com o crime. Uma amostra de DNA coletada dele era consistente com o perfil de DNA encontrado no corpo de Stephanie. As tão esperadas acusações foram apresentadas, trazendo um vislumbre de esperança por justiça. No entanto, as camadas do histórico criminal de Parkinson rapidamente se revelaram, revelando um padrão perturbador. Na época de sua prisão pelo assassinato de Stephanie, ele já estava encarcerado, cumprindo pena de 15 anos de prisão perpétua na penitenciária estadual de Chuckwalla Valley, em Blythe, por um ataque não relacionado. Este outro ataque, ocorrido em Los Angeles em 8 de abril de 1981, envolveu o assassinato a tiros de Derek Eugene Perry. Perry sucumbiu aos ferimentos e Parkinson foi preso, iniciando sua pena em 5 de março de 1982. A irmã de Derek Perry, Dolly, compartilhou uma lembrança comovente de sua última refeição juntos em um restaurante Sizzler. Ele me deu um abraço e disse que me amava, ela lembrou, com a voz carregada de tristeza. Ela descreveu carinhosamente seu irmão mais velho como um excelente piloto de BMW e surfista, e um irmão mais velho brilhante. O motivo por trás do assassinato de Derek permaneceu desconhecido,
ou não revelado pelas autoridades. Ao saber que Parkinson também era acusado pela morte de Stephanie Sommers, o medo de Dolly era palpável. Ele é um homem perigoso e jamais deveria ser autorizado a voltar às ruas, declarou ela, ecoando os sentimentos de muitos que foram afetados pela violência sofrida por Parkinson. No tribunal, o advogado de Parkinson apresentou sua defesa, argumentando que seu cliente não havia agredido Stephanie Sommers. Em vez disso, a defesa alegou um relacionamento romântico consensual entre os dois, sugerindo que eles haviam dormido juntos alguns dias antes da morte dela. Os promotores, no entanto, rebateram essa afirmação, apresentando evidências de que Stephanie, após um breve casamento, havia confidenciado a amigos que se sentia exclusivamente atraída por mulheres. A juíza do Tribunal de Los Angeles, Kathleen Kennedy, presidiu o processo emocionado, descrevendo o caso de Sommers como um crime muito degradante, horrível e violento. A juíza Kennedy estava convencida, sem sombra de dúvida, de que Harold Anthony Parkinson era o responsável pela morte de Stephanie. Em 4 de fevereiro de 2021, mais de 4 décadas após o assassinato de Stephanie Sommers, Harold Anthony Parkinson, então com 61 anos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, garantindo que nunca mais representaria uma ameaça à sociedade. O encerramento, embora esperado há muito tempo, finalmente chegou para os entes queridos de Stephanie. Caso número 3. Em uma tranquila manhã de verão, 4 de agosto de 1981, o mundo de um pai foi destruído. William Quayle, aguardando uma visita de rotina com sua filha, Sylvia May Quayle, em sua casa em Cherry Hills Village, perto de Denver, Colorado, deparou-se com uma cena de horror inimaginável. Apenas 45 metros separavam suas casas, uma distância que, naquele dia trágico, parecia um abismo intransponível. O que ele encontrou o assombraria para sempre. O pior pesadelo de um pai se tornando realidade. Sylvia May Quayle, aos 34 anos, era uma mulher que realmente iluminava todos os cômodos em que entrava. Descrita por seus amigos como ambiciosa, vibrante e incrivelmente amigável, Sylvia possuía um espírito que atraía as pessoas. Ela tinha uma profunda paixão por história e canalizou suas habilidades organizacionais para o trabalho como secretária, em um escritório de arquitetura. Mas os talentos de Sylvia iam muito além do escritório. Ela era uma cozinheira excepcional, tanto que chegou a abrir seu próprio negócio, especializado em bolos de casamento requintados. Além de suas atividades profissionais, Sylvia era uma artista prolífica. Ela encontrou imensa alegria em criar cerâmica, muitas das quais sua irmã guarda com carinho até hoje, 3 décadas depois. Sua vida foi rica em amizades, mas foi sua família que realmente a ancorou. Ela compartilhava um vínculo excepcionalmente próximo com seus pais, William e Mary, que moravam a poucos passos de distância. O ritual diário de tomar café da manhã juntos era uma prova de sua conexão inabalável. Essa rotina tão querida, no entanto, foi abrupta e brutalmente quebrada naquela fatídica manhã de agosto. Pouco antes das 8 horas do dia 4 de agosto de 1981, os serviços de emergência foram enviados à casa de Sylvia. William Quayle, após a descoberta horripilante do corpo sem vida da filha, ligou freneticamente para o 911. Na noite anterior, por volta das 23 horas, Sylvia havia falado com a irmã ao telefone, uma conversa de rotina que ofereceu aos investigadores uma linha do tempo crucial. Eles sabiam que Sylvia havia sido assassinada em algum momento entre aquela conversa noturna e a chegada do pai, 9 horas depois. Quando os policiais entraram na cena, depararam-se com um quadro arrepiante. William Quayle
descreveu ter encontrado a filha nua no chão da sala de estar. A investigação subsequente pintou um quadro macabro. Sylvia havia sido baleada, esfaqueada várias vezes e estrangulada. Ela também havia sido abusada sexualmente. A autópsia confirmou que a devastadora perda de sangue foi a causa final de sua morte. Os investigadores vasculharam meticulosamente a cena do crime, descobrindo duas pistas cruciais que indicavam as ações do criminoso. A linha telefônica, tanto na sala de estar quanto na área externa da casa, havia sido cortada deliberadamente, impedindo a comunicação ou a fuga de Sylvia. Somando-se aos detalhes assustadores, a tela da janela do banheiro havia sido removida e jogada descuidadamente em meio a um mato alto próximo, sugerindo um ponto de entrada. No total, aproximadamente 140 evidências foram coletadas da cena, cada uma delas uma testemunha silenciosa esperando para contar sua história. Por anos, o caso de Sylvia May Quayle permaneceu um mistério assustador. Os investigadores trabalharam incansavelmente nas evidências, aplicando continuamente os mais recentes avanços tecnológicos na ciência forense. Sua perseverança foi recompensada em 1983, 2 anos após a morte de Sylvia, quando técnicos forenses, usando uma fonte de luz alternativa, fizeram uma descoberta crucial. Material de DNA não pertencente a Sylvia foi encontrado incrustado no tapete onde seu corpo havia sido encontrado. Essa descoberta acendeu uma nova centelha de esperança. Naquele mesmo ano, um vislumbre de encerramento parecia próximo quando Otis Toole, um notório assassino em série, confessou o assassinato de Sylvia. A notícia ofereceu um lampejo de alívio à família Quayle e aos investigadores. No entanto, as confissões de Toole, assim como as de seu igualmente infame companheiro, Henry Lee Lucas, eram frequentemente duvidosas. Lucas, que morreu em uma prisão do Texas em 2001, fez centenas de vítimas, mas as autoridades só conseguiram confirmar algumas de suas alegações. Em 1993, as acusações contra Toole pela morte de Sylvia foram oficialmente retiradas. O motivo era irrefutável. Testes de DNA nas evidências da cena do crime provaram definitivamente que Toole não era a fonte do DNA encontrado na cena 12 anos antes. O caso, mais uma vez, foi arquivado. Apesar dos contratempos, os investigadores nunca desistiram de fato. Em 1995, uma parte do tapete vital foi cuidadosamente cortada e enviada ao Departamento de Investigação do Colorado para testes adicionais. 5 anos depois, em 2000, a amostra finalmente produziu resultados, um perfil de DNA masculino desconhecido. Embora este tenha sido um passo significativo, sem correspondência em nenhum banco de dados existente, o caso mais uma vez foi arquivado, definhando por mais 2 décadas. Então, em janeiro de 2020, os detetives e investigadores de casos arquivados de Cherry Hills Village decidiram empregar uma tecnologia inovadora, a genealogia genética. Essa abordagem inovadora, que combina a análise tradicional de DNA com a pesquisa genealógica, prometia identificar suspeitos, mesmo quando correspondências diretas não estavam disponíveis. Apenas 4 meses depois, a tecnologia revelou um nome que havia sido indefinido por tanto tempo: David Dwayne Anderson. Na época do assassinato de Sylvia, Anderson, então com 22 anos, morava a apenas alguns quilômetros de sua casa. Munidos dessa pista crucial, os detetives de casos arquivados, em particular o investigador Robert Fuller, iniciaram uma investigação meticulosa sobre a vida atual de Anderson. Fuller viajou para Cozad, onde Anderson residia atualmente, com a missão discreta de coletar secretamente o DNA do suspeito.
os esforços de Fuller valeram a pena. Ele conseguiu recuperar 2 sacos de lixo que Anderson havia jogado em uma lixeira. Dentro deles, entre os itens descartados, havia 15 objetos que potencialmente continham o material genético de Anderson. Entre elas, estava uma lata de iogurte de baunilha, um item aparentemente inócuo que se provaria a chave para desvendar um mistério de 40 anos. Em 29 de janeiro de 2021, chegou o momento da verdade. O material genético extraído da lata de iogurte de baunilha foi definitivamente compatível com o DNA encontrado no corpo de Sylvia e na cena do crime. As evidências eram irrefutáveis. À medida que os investigadores se aprofundavam no passado de Anderson, um padrão perturbador emergiu. Uma série de pelo menos 8 assaltos a residências e empresas cometidos entre 1980 e 1986. Em um desses assaltos, assustadoramente, ele conseguiu entrar removendo e jogando fora uma tela de janela, um detalhe que espelhava a cena na casa de Sylvia. David Wayne Anderson, agora com 62 anos, foi preso em 10 de fevereiro de 2021. Pela primeira vez em 4 décadas, o assassino de Sylvia May Quayle tinha um nome e enfrentava a justiça. Infelizmente, os pais de Sylvia, William e Mary Quayle, não viveram para testemunhar o assassinato da filha. William faleceu em 1999 e sua esposa o seguiu 10 anos depois. No entanto, os esforços persistentes de investigadores dedicados garantiram que, mesmo na ausência deles, a justiça, embora tardia, não fosse negada à sua amada filha. O caso de Sylvia May Quayle é um testemunho do compromisso inabalável das autoridades policiais e do poder do avanço científico em trazer o desfecho até mesmo aos casos mais frios. Quais outros casos frios foram resolvidos com o uso da genealogia genética e como essa tecnologia mudou o panorama das investigações forenses? Processo de caso número 4. As confissões perturbadoras de Edward Surratt. O conceito de um assassino confessando seus crimes hediondos não é inédito, seja durante uma investigação, por acaso, ou mesmo em um leito de morte. Mas, e quanto às confissões que surgem aparentemente espontaneamente, sem pé nem cabeça? Esse cenário inquietante se desenrolou com o assassino, em série condenado Edward Surratt, cujas admissões esporádicas de culpa trouxeram à tona uma onda aterrorizante de violência que se estendeu pela Pensilvânia e Ohio. A primeira página do Pittsburgh Post-Gazette, em julho de 1978, exibia manchetes que ligavam Surratt a 18 assassinatos. No entanto, apesar de um modus operandi assustadoramente consistente, os investigadores lutaram para vinculá-lo definitivamente aos crimes com evidências físicas sólidas. Isso até o próprio Surratt começar a confessar. Durante seu tempo como caminhoneiro, com rotas que cruzavam a Pensilvânia e Ohio, descobriu-se que ele poderia estar potencialmente ligado a impressionantes 27 assassinatos não resolvidos nos 2 estados. O primeiro assassinato com conexão conhecida a Edward Surratt foi o de Luther Langford, em 1º de junho de 1978. Luther foi encontrado morto em sua residência no bairro de Western Columbia, na Carolina do Sul, vítima de um ataque brutal. Milagrosamente, sua esposa sobreviveu. Mais tarde, Edward foi visto em público dirigindo o carro de Luther, e os investigadores tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. No entanto, o carro foi recuperado, e dentro dele, os investigadores encontraram um taco de beisebol com as impressões digitais de Edward, uma arma provavelmente usada para espancar Luther até a morte. Ao revistarem o carro de Luther em busca de evidências, os investigadores também recuperaram vários itens
pertencentes a Joseph Wyman. Joseph, um veterano, e sua esposa foram encontrados mortos em sua casa em 30 de setembro de 1977, tendo sofrido espancamentos severos, assim como Luther. As conexões assustadoras não pararam por aí. Surratt também era uma pessoa de interesse nos assassinatos de Frank Ziegler, Richard Hyde, Donna, William Adams e Nancy Adams. Frank havia sido baleado em sua casa, a poucos passos da residência de Wyman. Donna e Richard Hyde foram mortos com uma espingarda, e seus restos mortais foram descobertos em sua casa, em Moon Township, em 4 de dezembro de 1977. Os restos mortais de William Adams, de 29 anos, foram recuperados, mas sua esposa, Nancy, não foi encontrada. Edward também havia sido colocado em Breezewood, Pensilvânia, em 31 de dezembro de 1977, quando Guy Mills, Laura Mills e Joel Kruger foram mortos a tiros de espingarda. Apesar dessas conexões crescentes, Edward continuou a fugir das autoridades, um fantasma que deixava um rastro de morte por onde passava. Seu reinado de terror finalmente terminou em julho de 1978. Em 1º de julho, Edward invadiu uma casa, roubando uma família de 3 pessoas. Em seguida, amarrou os pais e agrediu a filha de 15 anos. Após o terrível ataque, Edward, em estado de embriaguez, adormeceu em um dos quartos da família. A família, aproveitando a oportunidade, conseguiu escapar e alertar a polícia. Quando os policiais chegaram, Edward ainda estava inconsciente, o que permitiu que o prendessem sem qualquer agressão física. O julgamento por esses crimes ocorreu no final de 1978 e em 20 de setembro de 1978, Edward Surratt foi considerado culpado e condenado a 2 penas de prisão perpétua, mais 200 anos de prisão. Durante a audiência de sentença, em uma confissão bizarra e não solicitada, Edward admitiu ter matado John Kins em Baden, Pensilvânia, em janeiro de 1978. Como já enfrentava uma pena de prisão perpétua, ele não foi acusado pela morte de John. No entanto, no verão de 1979, ele foi de fato levado a julgamento pelo assassinato de Luther Langford, de 66 anos, em Western Columbia, Carolina do Sul, em junho de 1978. Ele foi considerado culpado e condenado a mais 2 penas de prisão perpétua. Desde então, Surratt foi transferido entre várias prisões devido ao seu comportamento violento e até mesmo a uma tentativa de fuga. Os casos restantes, de 1977 a 1978, foram arquivados posteriormente. Embora os investigadores estivessem convencidos de que Edward era o responsável, simplesmente não havia provas concretas suficientes para acusá-lo desses crimes adicionais. Sua confissão em 2021 não foi a primeira vez que ele admitiu ter cometido mais assassinatos enquanto estava preso. Em 2007, ele confessou ter matado mais 6 pessoas, incluindo David Hamilton e Linda Hamilton, em 20 de setembro de 1978, John Davis e Mary Davis, em novembro de 1977, e John Finney e sua noiva, Rennie Gregor, em 22 de outubro de 1977. John e Rennie eram apenas adolescentes na época de suas mortes. Embora os investigadores estejam confiantes na culpa de Edward por esses crimes, o momento de sua confissão causou surpresa. Imediatamente após a confissão, Edward solicitou transferência para uma prisão na Carolina do Sul em troca de detalhes sobre a localização dos restos mortais de Rennie Gregor, Linda Hamilton e David Hamilton. Seu pedido foi negado. Em seguida, em junho de 2021,
ele confessou ter matado William Adams, Nancy Adams, Guy Mills, Laura Mills e Joel Kruger em 1977 e ter matado John Kins em 1978. Com essas últimas admissões, surgiu um modus operandi assustadoramente consistente. Edward costumava arrombar casas, independentemente da presença de mais de uma pessoa, e era conhecido por atirar em suas vítimas. Vários de seus locais de sepultamento nunca foram identificados, deixando as famílias em um limbo agonizante, esperando desesperadamente por um desfecho sobre o que aconteceu com seus entes queridos. Os crimes de Edward Surratt ocorreram entre 1977 e 1978, o que significa que ele matou pelo menos 12 pessoas em apenas um ano. Ele é considerado suspeito das mortes não solucionadas de pelo menos mais 10 pessoas em Ohio, Pensilvânia e Carolina do Sul. Apesar de admitir pessoalmente ter matado 12 pessoas, Edward Surratt só foi condenado pela morte de uma pessoa. O raciocínio das autoridades policiais por trás disso é que ele já está atrás das grades, cumprindo várias penas de prisão perpétua, e que extraditá-lo e levá-lo a julgamento por esses assassinatos adicionais consumiria enormes quantias de dinheiro e recursos. No entanto, para as famílias de suas muitas vítimas, essa explicação oferece pouco consolo e, para muitos, soa como um flagrante desrespeito às vidas perdidas e à dor duradoura daqueles que ficaram para trás. Processo de caso número 5. A vítima improvável de Virginia Hannon. Pembroke, Massachusetts, era uma comunidade tranquila e unida, e Virginia Hannon era seu coração. Durante a maior parte de seus 59 anos, ela foi a adorada merendeira da escola primária de Bryantville, uma mulher cuja bondade e natureza atenciosa tocaram inúmeras vidas. Ela adorava trabalhar com crianças, era uma cozinheira excepcional e vivia uma vida humilde e hospitaleira em sua casa amarela, um farol de aconchego na vizinhança. Assim, quando, em 13 de fevereiro de 1984, alguém invadiu a casa de Virginia e tirou sua vida, o choque e o horror ressoaram em todos os lares. Virginia morava sozinha, pois seu marido havia falecido 13 anos antes. Sua casa era um imã para as crianças da vizinhança, que frequentemente a visitavam para comprar suco, biscoitos e seus famosos doces. Ela também estendeu sua compaixão aos animais de rua, alimentando-os e cuidando deles, sem hesitar. Virginia havia se aposentado precocemente do emprego, decisão que se tornou possível graças a uma herança substancial de cerca de $380 mil deixada por uma tia na Califórnia. Ela era notavelmente aberta sobre essa herança, compartilhando livremente detalhes de sua vida, mesmo com estranhos. Embora a maior parte do dinheiro estivesse segura no banco, especulava-se amplamente que ela guardava parte da herança em dinheiro escondido em algum lugar de sua casa, embora nunca tenha sido definitivamente confirmado como o motivo. É assustadora a possibilidade de que a notícia desse dinheiro escondido tenha chegado aos ouvidos errados, levando, em última análise, ao seu trágico fim. O último avistamento conhecido de Virginia foi na noite de sábado, 11 de fevereiro de 1984. Ela e sua amiga, Dolly Harmit, tinham ido à missa habitual das 17 horas na igreja de São José, a cerca de 6 quilômetros da casa de Virginia. Depois da missa, elas dirigiram até o Bees Restaurant, seu restaurante semanal, para jantar, a 11 quilômetros da igreja. Dolly foi a última pessoa a ver Virginia viva, além do agressor. Ela deixou Virginia em casa por volta das 19h30. Dolly lembrou que Virginia tinha dificuldade para respirar
enquanto subia as escadas de sua casa, mas isso era comum devido ao enfisema de Virginia, um problema de saúde que dificultava o esforço físico. Ninguém na vizinhança ouviu Virginia no domingo, levando os investigadores a acreditarem que o ataque provavelmente aconteceu logo depois que ela voltou da igreja naquela noite de sábado. Virginia também era a principal cuidadora de seu padrasto, que morava perto, preparando seu almoço diariamente e levando-o para sua casa. Na segunda-feira, 13 de fevereiro, a hora do almoço chegou e passou, mas não havia sinal de Virginia. A empregada doméstica de seu padrasto tentou contatá-la para pedir uma chave reserva de sua casa, mas sem conseguir, decidiu ir pessoalmente à casa de Virginia para ver como ela estava e pedir a chave. Foi então que a empregada doméstica fez a descoberta horrível. Virginia havia sido morta em sua cama. Sinais de ferimentos físicos graves eram visíveis, apesar da tentativa do agressor de cobri-la com um cobertor. Os investigadores foram imediatamente chamados ao local. Encontraram um par de meias de nylon que acreditavam ter sido usadas para matar Virginia. Além disso, uma marca de sapato em sua barriga indicava que o agressor a havia chutado durante o ataque. Toda a vizinhança estava chocada. Virginia era tão querida por todos que era quase impossível imaginar que alguém quisesse machucá-la. A porta da frente e uma janela ao lado haviam sido arrombadas, sugerindo uma entrada forçada. Virginia não havia deixado seu assassino entrar voluntariamente. Além disso, Dolly Harmit informou aos investigadores que Virginia tinha uma nota de $100 na carteira quando foram jantar. Quando a polícia verificou sua carteira, a nota de $100 havia desaparecido. Isso sugere fortemente um roubo como motivo, reforçando a antiga especulação de que o agressor acreditava que ela guardava parte do dinheiro de sua herança na casa. A busca inicial pela agressora não produziu resultados. Os vizinhos não ouviram nada de anormal na noite de sua morte que pudesse indicar luta. Sem nenhuma pista ou pista significativa, identificar um suspeito se mostrou incrivelmente difícil e o caso de Virginia Hannon esfriou. Cerca de 37 anos se passaram até que a polícia descobrisse sua grande descoberta. Em 2018, as evidências encontradas na cena do crime foram retestadas e um perfil de DNA masculino foi gerado com sucesso. Infelizmente, naquela época, não havia correspondência no banco de dados e a pista permaneceu fria. Então, em 3 de fevereiro de 2020, um homem de 58 anos chamado Jesse Ward faleceu. Um ano antes de sua morte, Jesse havia feito uma confissão chocante a um amigo. Ele era o responsável pela morte de Virginia Hannon. Após a morte de Jesse, esse amigo informou a polícia. Os investigadores agiram rapidamente, obtendo uma amostra de sangue dos restos mortais de Jesse para comparar seu DNA com o perfil gerado na cena do crime. Houve correspondência. Jesse Ward tinha apenas 22 anos na época do assassinato de Virginia. Em março de 2021, o gabinete do promotor público do condado de Plymouth anunciou publicamente a notícia, confirmando a correspondência e afirmando que não havia nenhuma conexão conhecida entre Jesse e Virginia antes do ataque, o que implica que ela provavelmente não o conhecia. O sobrinho de Virginia, Richard Hannon, e sua esposa, Judy Hannon, manifestaram-se para expressar sua profunda gratidão aos policiais que perseguiram incansavelmente o caso de Virginia por décadas. Este caso é um poderoso testemunho dos notáveis avanços na tecnologia forense, particularmente na análise de DNA, e sua capacidade de liderar esforços para solucionar casos arquivados, finalmente trazendo um desfecho tão esperado para as famílias das vítimas e um pouco de paz para comunidades marcadas por tragédias não resolvidas.
Isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que isso tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado. Se não tiver certeza do que comentar, deixe um 555 para saber que você assistiu até o final. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio. Tem mais a caminho, então fique ligado.